Com o advento do neopentecostalismo, na segunda metade dos anos 70, nós temos nos deparado com a chamada teologia da prosperidade, que rechaça qualquer perspectiva cristã de sofrimento. E a partir de então nós nos deparamos com mensagens dizendo que o cristão, se verdadeiramente cristão, não deve sofrer, deve ter o que quer, não pode passar aperreios, não pode sofrer nenhuma necessidade. Mas Tiago começa nos mostrando exatamente que o povo do Senhor se encontrava na dispersão. As 12 tribos, ou seja, o povo do Senhor. E aqui ele está pensando naqueles que se converteram ao cristianismo, que todos vinham do judaísmo, a maior parte. Depois o evangelho foi estendido aos gentios, mas os judeus, aqueles que antes ouviam falar do Senhor conforme os ditames de Moisés, começaram então a reconhecer a importância da pessoa de Cristo Jesus. Então Tiago ele vai abordar essa questão e vai falar da conversão dessas pessoas. Mas essas pessoas, por causa da perseguição, foram espalhados. E essa situação começou quando estourou a perseguição da igreja, que foi a partir da morte de Estevão. Estevão foi, como os irmãos bem sabem, apedrejado, e a partir dali, uma intensa perseguição se deu contra a igreja. Está lá em Atos capítulo 8, você pode olhar. Então, todas as condições políticas e religiosas começaram a forçar a igreja, começaram a fazer com que a igreja se espalhasse. A igreja do Senhor saiu pelo mundo por causa da perseguição. E isso obviamente tem propósito, porque à medida que eles se dispersaram, eles foram levando a mensagem, eles foram levando o evangelho, eles foram apresentando Cristo. Mas, obviamente, era um momento difícil, sair da sua cultura, sair da sua terra, sair do meio da sua família. Isso tudo impunha grandes dificuldades à igreja. Então, percebam que quando Tiago escreve, ele fala a esse povo, ele fala a essa igreja, e embora eles fossem igreja, eles não estavam vedados do sofrimento. A igreja do Senhor, fiel ao Senhor, amada pelo Senhor, estava sofrendo. Então, a primeira coisa é a dispersão. A igreja foi expulsa da sua terra natal. A igreja era perseguida, não obstante ter que sair correndo, ainda tinha no encalço os seus inimigos. Eram ultrajados, os cristãos eram muitas vezes acusados de coisas que eles não cometeram. Os irmãos bem sabem, a história traz isso, como Nero colocou a culpa nos cristãos pelo incêndio provocado por ele em Roma. Então era assim que os cristãos eram tratados. Além disso, eles eram pobres porque eles não tinham oportunidades. Hoje em dia a gente vê uma certa, um certo flerte dos cristãos em relação ao mundo, porque muitos olham, não, são boas pessoas, são profissionais competentes, são honestos, mas naqueles dias, se você se apresentasse como cristão, você era tido como um marginal. Então os cristãos eram marginalizados, sim, eles eram colocados à parte, e era justamente por isso que eles eram muito pobres, porque eles não tinham espaço no mercado de trabalho, no mercado financeiro, enfim, eles não tinham acesso a essas questões, e eles eram oprimidos pelos grandes. Lá no capítulo 5, Tiago vai tratar isso mais amiudadamente. Então eles sofrem com enfermidades e muitas angústias, e é por isso que Tiago vai abordar a questão da tristeza, da enfermidade e da luta, sendo enfrentado, obviamente, tudo isso por meio da oração. Sendo assim, o cristão ele é chamado para ser alguém corajoso. O cristão não está livre das suas lutas. Então, exatamente por sermos cristãos, nós estamos expostos a grandes perigos. E era essa a perspectiva da igreja a qual Tiago escreve. Então, a fé ela vai nos garantir vida eterna e gozo no céu, mas não vai nos assegurar uma vida boa e regalada aqui na terra.